Olá, seja bem-vindo a mais um CTM da Primeira Igreja Batista em Araras. E hoje nós vamos seguir com o módulo de Eclesiologia. Na última aula nós falamos sobre governos eclesiásticos e hoje nós vamos falar sobre os oficiais da igreja. E eu quero introduzir com a declaração de fé batista, que diz assim que há nas igrejas, segundo as Escrituras, duas espécies de oficiais, que são pastores e diáconos. Há uma introdução, passando para vocês fundamentos bíblicos para a existência desses ofícios nas igrejas. Nós encontramos aí, em primeiro lugar, no Novo Testamento, recomendações para a instituição dos ofícios nas igrejas locais, tanto de diáconos, como em Atos capítulo 6, do versículo 2 a 3, vemos aí que a igreja primitiva, juntamente com os apóstolos, instituíram o ofício diaconal. E depois nós vemos em Tito capítulo 1, versículo 5, também a instituição do ofício pastoral, que diz aí: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pudesse ou pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros ou pastores em cada cidade, como eu o instruí. Nesses dois textos nós vemos bases bíblicas para a instituição dos ofícios, tanto o diaconal como também o pastoral. Depois nós temos aí que no Novo Testamento há um reconhecimento desses oficiais já constituídos na liderança das igrejas. Exemplo, cartas dirigidas para igrejas com seus diáconos e presbíteros ou pastores, como aí você pode observar o texto de Filipenses capítulo 1, quando diz aí que Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Esse versículo fala sobre uma igreja já estruturada com esses dois oficiais, tanto o pastor como o diácono. 3. Encontramos no Novo Testamento listas de qualificações para aqueles que fossem escolhidos como diáconos e pastores das igrejas locais. Podemos observar isso em 1 Timóteo 3 e Tito capítulo 1. O que isso indica? Indica que a prática de instituir esses oficiais é bíblica, recomendável e deve seguir critérios bem definidos. É nítido que esses ofícios não são inserções ou invenções posteriores na história da igreja, mas nasceram no Novo Testamento. Esses dois ofícios, diáconos e pastores, já faziam parte da vida, da organização, da estrutura e do exercício de liderança das igrejas neotestamentárias. Quem afirma que os ofícios de diáconos e pastores ou presbíteros foi uma invenção a posteriori, nos séculos 2, 3, ou na época em que o catolicismo romano assumiu a liderança da igreja, está enganado, porque nós observamos que os oficiais, pastores e diáconos, já faziam parte das igrejas neotestamentárias. Nós olhamos para bases bíblicas que já mencionam esses dois grupos de oficiais liderando as igrejas no primeiro século. O que é um oficial? Nós estamos falando que há dois tipos de oficiais. No Novo Testamento, eles já se encontram ali na Palavra de Deus, diáconos e pastores.
Mas o que significa ser um oficial? Oficial da igreja é alguém publicamente reconhecido como detentor do direito e da responsabilidade de desempenhar certas funções para benefício de toda a igreja, conforme aí nós vemos o N. Gruden trazendo uma definição sobre o conceito do que é ser um oficial. Ele coloca aí algumas características, alguns detalhes. Primeiro, precisa ser publicamente reconhecido. Isso envolve o reconhecimento da igreja local, do povo de Deus. Não é alguém que cai de paraquedas, não é alguém que se autoimpõe como líder, como pastor, como diácono, mas é alguém reconhecido pela própria igreja. Reconhecido como detentor do direito e da responsabilidade de desempenhar certas funções. Funções estas estabelecidas no Novo Testamento, tanto para diácono como para pastor. Nós vamos ver daqui a pouco quais são, propriamente dito, essas funções. Para o benefício não pessoal do oficial, mas de toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aí diz o seguinte: um oficial eclesiástico, pastor ou diácono, é alguém vocacionado pelo Espírito Santo. Ou seja, nós encontramos no Novo Testamento que um oficial, tanto para ser um presbítero ou um diácono, deve ser uma pessoa chamada por Deus, que recebeu um dom do Espírito Santo para o desempenho desses ministérios. Ele deve ser publicamente ordenado, consagrado. Isso nós encontramos no Novo Testamento, por exemplo, nas cartas de Paulo, Paulo recomendando a imposição de mãos sobre pastores, novos pastores, aqueles candidatos ao ministério pastoral. E a imposição de mãos significava ali que havia um reconhecimento público de que aqueles homens foram chamados por Deus e agora estavam sendo consagrados na igreja de Cristo para servir a congregação do Senhor. E reconhecido de forma legítima pelo povo de Deus para os exercícios diaconal e pastoral. O pastor é o oficial espiritual da igreja, que cuida de aspectos da vida espiritual do povo de Deus, e o diácono, como nós vamos ver, ele é o servo da igreja nas coisas temporais ou materiais. A Confissão Batista de Londres diz assim sobre os oficiais: uma igreja local, reunida e completamente organizada de acordo com a mente de Cristo, consiste de oficiais e membros. Os oficiais, designados por Cristo, serão escolhidos e consagrados pela igreja congregada. São eles os anciãos ou bispos e os diáconos. Cabe-lhes especificamente a administração das ordenanças, que são batismo e ceia, e o exercício do poder ou do dever com que foram instruídos, ou para o qual foram chamados por Cristo. Esse sistema deve ser mantido na igreja até o fim do mundo. Que sistema? Evidentemente, o sistema de oficiais, diáconos, pastores, nas igrejas locais. E esses homens consagrados, ordenados, reconhecidos publicamente por suas igrejas locais como homens vocacionados para desempenharem as funções neotestamentárias que eles devem exercer. Vamos em frente agora, vamos falar sobre o ofício pastoral, agora de uma maneira mais específica, e depois finalizarmos com o ofício diaconal. Já vimos que há bases bíblicas sobre a existência dos oficiais nas igrejas. Não é uma invenção humana na história da igreja, mas nasceram
os oficiais no próprio Novo Testamento, eles já faziam parte da estrutura eclesiástica, de liderança, de autoridade nas igrejas bíblicas. Os 2 oficiais são diáconos e pastores, e agora vamos detalhar sobre cada um desses 2 ofícios. Sobre o ofício pastoral, esses homens reconhecidamente consagrados e que são chamados para ocuparem a função do pastoreio do povo de Deus. O que a Bíblia diz sobre eles? Existem 3 termos no Novo Testamento que designam o ofício pastoral. Essas expressões são intercambiáveis, são paralelas, são sinônimas, elas denotam a mesma função. Então, vocês vão ver aí 3 termos que falam sobre o mesmo ofício, o ofício pastoral. O primeiro termo é presbítero, do grego presbíteros, que significa ancião. O presbítero é um dos termos que nós encontramos no Novo Testamento para pastor, para esse oficial. Era alguém, então, reconhecidamente que tinha um chamado de Deus para pastorear o povo do Senhor. Ancião aí não é necessariamente no sentido de idade, de alguém mais velho, mas alguém experimentado na fé cristã, ok? Depois nós temos a palavra bispo, ou episcopos, no grego, que significa supervisor. Essa palavra episcopos, nós temos no português algumas expressões que são derivadas dessa palavra, como por exemplo, telescópio ou microscópio, que é a ideia de você ter um foco, uma visão de alguma coisa. O bispo, o episcopo, é aquele que supervisiona o povo de Deus. É aquele que tem a visão do povo, é aquele que faz a supervisão da igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja local onde ele pastoreia. A supervisão no sentido pastoral de observar aquelas ovelhas que precisam do cuidado do Senhor, que precisam ser alimentadas com a Escritura Sagradas. Ovelhas que precisam ser cuidadas. São homens separados por Deus, que exercem liderança na igreja do Senhor e que supervisionam, veem como anda a situação, a condição do rebanho e exerce um cuidado para com as ovelhas de Cristo. Cristo é o supremo bispo, diz Pedro na sua carta, o supremo pastor das ovelhas. E ele usa copastores, pessoas que ele vocacionou, chamou e que são reconhecidamente ordenadas, consagradas nas igrejas para exercerem a supervisão do rebanho de Deus. E a palavra mais popular que no meio batista, inclusive, nós usamos, que é o termo pastor, poimen, que é a palavra grega, que traz esse sentido de um pastor do Antigo Testamento. Nós vemos as características de Davi ou de um pastor oriental que alimentava as suas ovelhas, e um pastor bíblico, um pastor oficial, ele deve alimentar as ovelhas que pertencem a Deus com a palavra do Senhor, com o alimento de Deus. As cartas de Paulo a Timóteo, cartas pastorais, vão falar abundantemente dessa função pastoral. Também o pastor, ele é aquele que protege as ovelhas. Protege do quê? Do falso ensino, dos falsos mestres. E ele é aquele também que, se for necessário, exerce resgate, que vai atrás daquela ovelha perdida. É a função pastoral. São 3 expressões, 3 termos que aparecem no Novo Testamento,
mas que falam sobre o mesmo oficial: presbítero, bispo e pastor. Não são três termos que dizem respeito a uma hierarquia, onde se começa pastor, depois é promovido como bispo e termina como presbítero ou apóstolo. Não. Aí não está falando em categorias hierárquicas, mas de palavras sinônimas, com nuances diferentes, mas que falam sobre a mesma função, o mesmo ofício pastoral. Em algumas denominações, existem igrejas que vão preferir o termo presbítero, como na igreja presbiteriana. Outras igrejas vão preferir o termo bispo, e outras igrejas, como no nosso contexto batista, nós temos a preferência pelo termo pastor. Vamos ver aí alguns detalhes sobre esse oficial, o pastor. Paulo comissionou Tito a indicar presbíteros ou pastores em cada cidade de Creta e imediatamente os denominou bispos. Então aqui nós vamos ver sobre essa relação entre os termos, como eles são intercambiáveis e eles significam a mesma coisa. Notem aí, Tito 1, versículo 5 diz assim: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pudesse ou pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível. Aí ele vai falando de algumas qualificações, e olha só no versículo 7. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível e assim por diante. Notem essa intercambialidade entre os termos. Primeiro, Paulo ele fala sobre o termo presbítero, ele diz para Tito constituir presbítero ou presbíteros em cada cidade, como Paulo instruiu a Tito. E esses que são chamados de presbíteros, no versículo 5 e no versículo 6, já no versículo 7, eles são chamados de bispos. São as mesmas pessoas, são os mesmos oficiais. Então, tanto presbítero como bispo, aí são as mesmas pessoas, o que indica que esses termos eles querem dizer a mesma coisa. São os mesmos oficiais, são termos paralelos, sinônimos. Ora Paulo usa presbítero, ora bispo. Quando Paulo convidou os presbíteros da igreja de Éfeso para se encontrarem com ele em Mileto, chamou-os de bispos, supervisores. Ele também reconheceu que uma de suas funções era pastorear as pessoas. Percebam aí essa intercambiabilidade entre os termos, presbítero, bispo e pastor, como querendo dizer a mesma coisa, ou termos sinônimos. Olha só o versículo 17. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Olha só o versículo 28. Dizendo para esses presbíteros: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos. Paulo está dando a recomendação aqui para os presbíteros da igreja de Éfeso, lá em Mileto, e aqui ele diz que o Espírito Santo os designou como bispos para pastorearem a igreja de Deus. Percebam então os três termos paralelos, intercambiáveis. Presbíteros foram designados bispos, cuja função é pastorear. Então, presbítero, bispo e pastor quer dizer a mesma coisa, é o mesmo ofício. Em Filipenses 1:1, Paulo mencionou apenas bispos e diáconos. Claramente o apóstolo está se referindo aos pastores ou presbíteros.
Em 1 Pedro 5, a palavra presbítero é usada com um paralelo à função de pastorear, o que indica o mesmo ofício. Então diz aí o texto: portanto, apelo aos presbíteros que há entre vocês. Percebam aí que já ali na igreja primitiva, como a gente já falou no começo da aula, esse oficial já fazia parte da estrutura de liderança das igrejas primitivas. E o faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. O próprio Pedro se coloca também como um presbítero. E olha só o que ele diz para os presbíteros: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Presbítero e pastor é o mesmo ofício. O presbítero é aquele que é pastor, é aquele que pastoreia o rebanho de Deus. Aí nós temos algumas colocações do Gruden, que ele diz assim: há um padrão coerente de vários presbíteros, como o principal grupo de liderança das igrejas neotestamentárias. O argumento aqui que ele vai dar é que no Novo Testamento, como eu já frisei, há um padrão de vários presbíteros espalhados nas igrejas e exercendo liderança como a principal autoridade eclesiástica dessas comunidades do Novo Testamento. Atos capítulo 14, versículo 23, Paulo promovia em cada cidade a eleição de presbíteros. Então notem que o oficial, pastor, presbítero, não foi uma invenção da igreja a posteriori, mas nasceu no Novo Testamento. Nós vemos que Paulo ele plantava igrejas, aí ele cuidava de pessoas, treinava líderes, e depois as igrejas locais tinham que fazer as eleições de presbíteros, estabelecer os seus próprios pastores, a própria igreja reconhecer, ordenar, consagrar os seus próprios pastores. Então era uma prática promovida pelo próprio apóstolo Paulo. Na igreja de Éfeso havia uma pluralidade de presbíteros ou de pastores, quando Paulo, em Atos capítulo 20, manda chamar os presbíteros, os pastores de Éfeso. Havia ali uma comunidade grande e que tinha, então, vários pastores cuidando daquela comunidade. Tito fora deixado na ilha de Creta, a fim de que em cada cidade constituísse presbíteros conforme Paulo prescreveu. Era a recomendação de Paulo que os presbíteros fossem estabelecidos, instituídos em cada igreja. Não poderia haver igreja sem pastor. O oficial presbítero fazia parte das igrejas do Novo Testamento, ou deveriam fazer parte. Timóteo havia recebido a imposição de mãos do presbitério, e isso deveria ser feito também àqueles que fossem ordenados, consagrados como presbíteros. Tiago pressupõe um presbitério dentro da igreja local. Está alguém doente, chame os presbíteros da igreja, os pastores. Em Jerusalém havia presbíteros, e Pedro, em sua carta geral às igrejas da Ásia Menor, exorta aos presbíteros que há entre vós. Aí Gruden está dizendo para nós aquilo que eu já mencionei, de que era uma prática, era comum termos presbíteros, pastores, como os oficiais das igrejas neotestamentárias. O ofício presbiteral ou pastoral surgiu na igreja do Novo Testamento, nas páginas da Bíblia Sagrada. Então nós temos muitas bases para argumentarmos que o oficial, o pastor, é uma liderança bíblica instituída por Deus. É importante a gente dizer isso porque existem várias denominações ou comunidades que não
levam em conta aquilo que a Bíblia diz sobre o ofício pastoral, a existência dessa liderança bíblica que o Novo Testamento nos recomenda, e abundantemente aqui nós vemos textos bíblicos que fundamentam a necessidade e o exercício do ministério pastoral. Algumas qualificações aí ao ofício pastoral que o Novo Testamento coloca. A Bíblia oferece um padrão bem elevado na escolha daqueles que exercerão a liderança do povo de Deus. A razão disso é que o pastorado é descrito nas Escrituras como uma nobre ou excelente tarefa. Paulo diz isso. Assim, quem deseja ocupar tão digno ofício deve demonstrar um caráter aprovado diante de Deus e seu povo. As qualificações estão aí em 1 Timóteo capítulo 3, Tito 1 também fala sobre isso. Eu vou colocar aqui para vocês quais são essas qualificações ao exercício pastoral, ou seja, aqueles que almejam, aspiram para o ofício pastoral, que é uma nobre tarefa, como diz Paulo, devem expressar, demonstrar essas qualidades, essas qualificações que Paulo coloca aí para nós. Em primeiro lugar, ser irrepreensível, que significa viver em coerência com a conduta cristã, integridade de caráter. Marido de uma só mulher, pessoa de moralidade inquestionável, fiel e leal à sua única e exclusiva esposa. A expressão grega indica alguém casado com uma única mulher. Isso desqualifica qualquer crente recasado para esse papel de liderança. Alguém que é marido de uma só mulher, alguém que não é recasado, alguém que vai poder pregar, ensinar sobre família e tem um respaldo da sua própria vida, além da palavra de Deus, para ensinar sobre esse tema. Alguém que seja temperante, sóbrio, um homem que possui mente sadia, capaz de discernir entre o certo e o errado e tomar decisões corretas, não movido por impulsos e paixões, ou seja, alguém equilibrado. Modesto. É necessário que o bispo seja alguém que se porte de maneira respeitável, apropriada à doutrina da palavra de Deus. Hospitaleiro e apto para ensinar, deve se dispor a receber pessoas sempre que necessário e ser capaz de ensinar a palavra de Deus. Até porque o pastor, uma das funções dele, talvez seja a principal, é alimentar o rebanho com a palavra do Senhor. E ele precisa ser apto para ensinar, por isso a Bíblia fala do dom de pastor mestre, aquele que tem esse principal ministério de edificação, de trazer o ensino, a instrução da palavra de Deus para o rebanho de Cristo. Aqui não significa boa retórica, mas um aprofundamento constante no estudo da palavra e na aplicação dela em sua vida. Não dado a vinho, nem violento, mas pacífico. O pastor não deve embriagar-se nem ser viciado em bebidas alcoólicas, pois isso tiraria sua sobriedade e afrontaria os princípios da palavra de Deus. Não pode ser alguém brigão, que usa de agressão física ou verbal para atingir o que deseja. Deve confrontar com mansidão os que insistem em permanecer no erro. Não avarento, deve contentar-se com o que possui e não dominado pelo desejo de sempre querer mais ou ganhar mais. Governar bem a sua própria casa, deve liderar seus filhos de maneira a mantê-los em submissão e respeito para com sua própria pessoa. Paulo ele é categórico quando ele diz como que o bispo ou o pastor, que é aquele que supervisiona a casa de Deus, que é o rebanho de Deus, vai administrar as coisas de Deus se ele não administra, se ele não governa bem a sua própria casa, seus filhos, sua mulher, sua família.
não ser novo na fé, ou neófito, é a expressão que Paulo diz aí. Uma função nobre dada a alguém que não desenvolveu-se na fé pode ser algo catastrófico, porque a pessoa ainda não tem maturidade para lidar com o ministério, orgulho e tanto mais que pode nascer no coração de um neófito. Ter bom testemunho das pessoas de fora, Paulo diz aí. O pastor necessita ser alguém comprometido com a verdade e com um viver coerente a ela, pois caso contrário isso afetará a saúde espiritual da igreja, tanto quanto trará vergonha ao nome de Cristo perante os incrédulos. Essas são algumas das qualificações do Novo Testamento para o pastor ou aquele que almeja o ofício pastoral. E a igreja em relação ao pastor? Qual deve ser a atitude dela? O pastor ele deve cuidar, supervisionar, ele deve alimentar o rebanho do Senhor, ele deve ser servo do povo de Deus, mas e a igreja em relação ao pastor? Pelo menos duas coisas aí eu quero destacar de uma maneira bem simples. O texto de Hebreus 13, 17, o autor aos Hebreus diz assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso. Pois isso não seria proveitoso para vocês. A primeira atitude da igreja para com os pastores, esse oficial da igreja, é de respeito, de obediência, desde que eles estejam pregando, ensinando coerentemente a palavra de Deus, não uma obediência cega, mas uma obediência onde você avalia se aquele é um homem de Deus ou não, está ensinando corretamente as Escrituras. Então, obedeçam, sejam pessoas que respeitem os seus pastores, diz o autor aos Hebreus. E 1 Timóteo 5,17, Paulo fala sobre o cuidado das igrejas para com seus pastores. Se os pastores cuidam e eles dão a vida deles para o cuidado do rebanho, se eles abrem mão de tudo para poderem integralmente dar apoio ao rebanho de Deus, eles também precisam ser sustentados pelas igrejas. Paulo ele diz assim: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dobrados honorários, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Esse é um dos versos, mas existem outros textos que o Novo Testamento vai trazer para nós aqui sobre o cuidado das igrejas para com os seus pastores, o sustento das igrejas para com os seus pastores, para que eles tenham uma vida, materialmente falando, tranquila e possam exercer bem, com foco, o ministério pastoral sem outras preocupações. Tá bom? Então, pelo menos duas coisas aí a gente vê, duas atitudes da igreja para com os seus pastores: o respeito e também o sustento, o cuidado. Agora, para nós encerrarmos, vamos ver sobre o ofício diaconal. O que é o diácono? Que é um oficial que nós encontramos no Novo Testamento e que precisa fazer parte da igreja hoje. A expressão diácono vem do grego diakonel e significa ajudante, um servo, alguém que ministra ou distribui, um auxiliar, um assistente, um adjunto. A instituição do ministério diaconal surgiu em Atos capítulo 6, então nasce no Novo Testamento. É uma função, é um ofício bíblico. Nós temos aí o texto: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica,
porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Encontramos aí o nascimento da instituição diaconal, do ofício dos diáconos. Havia uma necessidade de assistência a viúvas pobres ali da igreja de Jerusalém, algumas que estavam sendo esquecidas. Os apóstolos estavam muito atarefados cuidando do povo, então eles decidiram, como igreja, instituir os diáconos. Eles escolheram 7 homens com algumas qualificações aí bem claras, com bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e esses homens ficaram encarregados por assumir a assistência material, o cuidado físico das igrejas ou da igreja ali de Jerusalém. O ministério diaconal tem como principal tarefa a prestação de serviços assistenciais aos necessitados da igreja. O diácono cuida das necessidades materiais dos membros da sua igreja local. Só um detalhe aqui: todos nós somos chamados para servir. Jesus ele veio como servo e nós devemos servir uns aos outros. A Bíblia fala sobre isso. Servir é uma expressão de amor. Todos nós devemos ser servos, mas o diácono ele recebeu um dom especial de serviço, essa vocação, esse chamado de Deus para o exercício de uma maneira mais específica sobre o serviço assistencial dentro de uma igreja local. Nos escritos gregos, diácono descrevia um garçom, um mensageiro, um mordomo, um servo. Esses usos podem reforçar o conceito de que os diáconos oficiais da igreja faziam todos os tipos de serviço que os presbíteros lhes delegavam. Essa figura de o diácono como um garçom, um mordomo, traz para nós então o significado, traz para nós uma noção do que um diácono, ou esse oficial, ele realiza. Ele é aquele então que vai servir, ele é aquele que vai assistir materialmente às necessidades do povo de Deus. Baseados nisso, aqui em nossa igreja, definimos a função diaconal como aquele que serve 3 mesas: a mesa do Senhor, a mesa da ceia, a mesa dos pastores ou os presbíteros e a mesa dos irmãos da igreja de uma maneira geral, sendo que a principal função do diácono é essa responsabilidade em servir a mesa dos irmãos. É uma figura de linguagem, a mesa dos irmãos, é o sentido de cuidar materialmente daqueles que estão em necessidade. Em geral, os versículos sobre diáconos mostram que eles tiveram o ofício de servir a igreja, reconhecido sob várias formas. Atos 6 sugere que eles tinham alguma responsabilidade, mas estavam, não obstante, sob a autoridade dos que dirigiam a igreja. Importa observar que em nenhum outro lugar do Novo Testamento os diáconos têm autoridade de liderança sobre a igreja, como os presbíteros. Nem se exige dos diáconos que sejam capazes de ensinar a Bíblia ou a sã doutrina. Alguns detalhes importantes aí. Eles são oficiais,
nas igrejas locais, vemos isso no Novo Testamento, cuidam da área material, da assistência aos necessitados. A instituição diaconal é clara no Novo Testamento. Porém, eles não são a principal liderança sobre a igreja de Cristo, como os presbíteros são. Isso é bem claro no Novo Testamento. Os presbíteros ou os pastores são a principal liderança da igreja, e os diáconos, eles estão abaixo dos pastores, ajudando, auxiliando esses pastores no corpo de Cristo. E os diáconos também, eles não são como os presbíteros no sentido do ter que cuidar da vida espiritual do povo do Senhor. Os presbíteros são responsáveis por alimentar o povo de Deus com a palavra, o alimento espiritual. São homens vocacionados, homens que têm um dom de ensino, de mestres. Eles são preparados para isso e se espera de um presbítero, de um pastor, o exercício do ensino. Mas de um diácono não. O diácono, ele cuida da parte material. Ele não precisa ter o dom do ensino para exercer o diaconato, porque na função diaconal não se espera necessariamente que ele exerça ensino na igreja, ok? Critérios para seleção com vistas ao diaconato. Algumas coisas aí que a gente precisa ver sobre as qualificações de um diácono ou alguém que aspira ao diaconato. Nós temos em 1 Timóteo 3 e Tito 1, sobre as qualificações para aquele que aspira o ofício pastoral, mas temos também para o ofício diaconal. Em primeiro lugar, ter o dom espiritual de ensino. O dom é Deus que dá, o Espírito Santo que dá. É uma qualificação, é uma capacitação espiritual sobrenatural para exercer uma função no corpo de Cristo para a edificação do povo de Deus. Isso significa dom. Se alguém não recebe o dom espiritual para servir, não pode ser diácono, porque diácono, na sua essência, é servir o tempo todo. A pessoa não vai aguentar, não vai conseguir servir se ela não tiver essa vocação para isso. Romanos 12, 7 diz, se o seu dom é servir, sirva. E possuir as qualificações de 1 Timóteo 3, as qualificações de um diácono. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher, de governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Alguém que aspira o ministério diaconal deve, então, possuir essas qualificações. Aqui, uma igreja local para escolher, para selecionar pessoas para o ministério diaconal, essa igreja deve levar em conta essas qualificações e avaliar pessoas na congregação de acordo com esses itens aqui. Então, os diáconos devem ser respeitáveis, confiáveis, sóbrios ou equilibrados, moderados, ser desprendidos do dinheiro, até porque eles vão ajudar materialmente pessoas, eles não devem ser pessoas apegadas ao dinheiro, senão eles vão ter muita dificuldade em ajudar as pessoas da igreja local na vida material. Ser experimentados, assim como o pastor, ele não pode ser neófito, o diácono, ele precisa ser experimentado, ele precisa de repente passar por um tempo de experiência, para que ele mesmo veja se ele tem aquela vocação e a própria igreja reconheça, para que depois ele seja ordenado, consagrado, diácono, passar por um tempo de experiência, ser experimentado. Ser casado uma só vez, como nós vemos no texto, ser bom mordomo da sua própria casa, ou antes de ser um mordomo na igreja de Deus,
ser um bom mordomo, um bom cuidador da sua própria casa, do seu próprio lar. E qual é a relação da igreja para com os diáconos? Nós vimos dos diáconos para a igreja, a gente viu dos pastores para com a igreja, da igreja para os pastores. E agora, qual a relação da igreja para com o corpo diaconal? Respeitar e estimar, precisamos ter respeito a esses homens, são oficiais na igreja, e estimar, são homens que devem ser amados, pessoas que cuidam da vida da igreja, essa parte material. E a igreja deve buscar apoio no corpo diaconal. Se são pessoas que são instituídas para cuidar da parte material da igreja, dos irmãos, das necessidades, esses irmãos precisam ser buscados, eles precisam ser procurados. Você tem um apoio na sua igreja local se ali tem um corpo diaconal que cumpre esse papel que a Bíblia diz que deve ser cumprido. Não só de servir a ceia, mas de principalmente assistir às necessidades dos irmãos, como nós vemos lá em Atos capítulo 6. Ok? Então, procure. Às vezes o corpo diaconal ele vai identificar as necessidades, mas nem sempre. Às vezes uma igreja grande se torna impossível conhecer todas as pessoas. Então procure, busque apoio nesse corpo, ok? E assim nós encerramos a aula de hoje falando sobre os oficiais da igreja. Quais são os oficiais? Diáconos e pastores. Falamos que são ofícios bíblicos, não são invenções humanas, a posteriori na história da igreja, mas que nasceram na própria igreja e nas páginas do Novo Testamento e que são fundamentais nas igrejas do Senhor Jesus Cristo. Ore pelos seus pastores, pelos diáconos da sua igreja, apoie-os, e se você aspira esses dois ofícios, ou um dos dois, que você procure aí orientação com a sua liderança, ore e que Deus use a sua vida. Deus abençoe você, um grande abraço e até a nossa próxima aula.